Olá, nessa demonstração nós vamos fazer uma demonstração sobre microserviços utilizando Kafka, Kubernetes, Spring Boot e PostgreSQL. Bom, eu sou engenheiro de software e desenvolvedor sênior e possuo experiência com arquitetura de software Java, Kotlin, Spring, Kubernetes, Linux, Git, GitLab, Kafka, PostgreSQL, Oracle, Angular, XJS e outras skills também. Sou o pai do Kelvin e gosto muito de tecnologia, estamos aí para compartilhar conhecimento. O que nós vamos fazer nessa apresentação? Nós vamos implantar um sistema com as seguintes características. Nós vamos utilizar o Kafka para comunicação interna e HTTP também, um serviço comunica com o outro via HTTP. É composto de dois serviços. O sistema original que eu estou desenvolvendo, ele possui 4 serviços, mas nós vamos simplificar ele para a apresentação, nós vamos implantar apenas 2. Esses serviços dependem de uma base de dados PostgreSQL para persistência, e o Kafka que nós vamos instalar junto com o Kubernetes, ele possui autenticação e SSL ativado. Ele é feito com os serviços são feitos com Spring Boot, e eles pegam as configurações em tempo de execução usando variáveis de ambiente. E nós vamos ter um deploy mais próximo possível de produção. A única coisa que nós não vamos fazer nessa apresentação é monitoramento e centralização de logs. Fica para depois. Então vamos lá, preparação do ambiente com o Windows 10 Professional. Se você preferir, você pode usar o Linux sem problema. Tudo que eu vou ensinar aqui funciona no Linux nativamente. Nós vamos estar utilizando o Docker for Windows instalado com o WSL ativado. WSL, para quem não sabe, é uma tecnologia de virtualização que ela é bem mais leve do que um virtualizador como o Hyper-V, por exemplo. E aí você consegue ter uma integração muito boa entre o Linux e o Windows utilizando o WSL. Nós vamos ter o Ubuntu 20.04 como host no WSL. Nós vamos utilizá-lo para fazer todos os comandos e ter todas as interações com o sistema através dele. Então, vamos mostrar aqui. Eu tenho o Docker for Windows instalado. Não tem nenhum container rodando aqui. E você tem que ter certeza que esse WSL Base Engine está ativado. E outra coisa que você tem que ter é aqui, ó, WSL Integration. Você habilita a integração com sua distro default. Sua distro default ela é mostrada pelo comando WSL list. No caso, minha distro default é o Ubuntu 20.04. O que isso vai fazer? Isso vai habilitar a integração do Docker dentro da distribuição. Então eu consigo rodar os comandos Docker aqui dentro. Nós vamos precisar isso para criar um cluster Kubernetes. Então nós vamos lá. Preparação do ambiente com o cluster Kubernetes. Nós vamos fazer a instalação do K3D e a criação do cluster. O K3D ele é um criador de clusters do Kubernetes, que ele é bem leve porque ele utiliza esse K3S, que é um binário único feito pela Rancher. E ele faz o cluster, pode fazer um cluster multi-nó também. E ele utiliza containers por detrás dos panos para poder fazer o cluster, para fazer os nós. Então ele funciona bem leve no Linux. Eu não recomendo ele para produção. Para produção você pode usar um manager Kubernetes tipo o da Azure ou de outros provedores, porque seria melhor utilizar máquinas virtuais para criar o cluster em produção do que utilizar containers para criar.
Ele também não tem algumas integrações, tipo, ele faz uma integração do path local para persistência de dados com a imagem do persistência volume common, o storage class do Kubernetes. E isso não é muito bom para produção. Quando você está em produção, você quer ter uma integração de storage class com o seu mecanismo de persistência de nuvem, né? Tipo o EBS da Amazon ou o Azure Disk da Azure. Então não recomendo ele para produção, mas para criação de teste, de ambientes de testes, ele é muito bom. Então nós temos aqui o K3D instalado. A instalação dele é muito simples, basta rodar um script de instalação, o wget e bash. Eu já tenho ele instalado aqui na máquina. Então nós vamos utilizar o K3D. Você pode fazer um cluster list. Eu não tenho nenhum cluster instalado. Então nós vamos fazer um K3D create. Bom, esse comando de criação aqui eu estou criando um cluster chamado teste local. Ele vai ter dois agentes, ou seja, duas máquinas works do Kubernetes, que são dois containers. Cada agente vai ter 4 GB de memória e eu vou ter um master, que é um server, e cada server vai ter 1 GB de memória. Eu estou habilitando o load balance nele aqui, que ele está utilizando o load balance com um Kubernetes Ingress, usando o traffic por debaixo dos panos. Então a minha porta 8080 vai ser utilizada pelo cluster para poder testá-lo. Então vamos criar o cluster. Ok, o cluster que está criado. Você pode utilizar esse comando aqui que ele colocou para você passar para o cluster, utilizar o contexto do cluster. E nós vamos verificar os name servers, namespace. E tá tudo limpo, não tem nada. Não tem nada no namespace padrão também. E nós vamos começar a implantar nossa infraestrutura. Vocês podem ver que ele cria alguns containers aqui. Um para cada agent, que seria os workers. Um para cada server. Se a gente verificar aqui. Os nós, a gente tem um server, que é o master, e 2 workers. Ok? Então, vamos lá. Instalação do K3D, criação do cluster. Agora nós vamos preparar a nossa infraestrutura. A primeira infraestrutura que nós vamos preparar vai ser a instalação de um cluster PostgreSQL. E criação de base de dados também com esse cluster. Nós vamos estar utilizando um operator para isso. Nós vamos entrar no site do Operator Hub. Acho que é www.operator. operatorhub.io. E a gente tem vários operadores aqui. O de interesse pra gente é um que vai criar Kubernetes, clusters PostgreSQL. Vou usar esse aqui, o Crunch PostgreSQL. Minha opinião, ele é o melhor que tem.
E antes de instalar, a gente precisa rodar esse comando aqui para preparar o cluster, preparar o Kubernetes. Ok. Ele vai preparar o operator Ruby para poder gerenciar esses operadores. Para quem não sabe, o operador no Kubernetes é uma forma de estender o Kubernetes com resource definitions customizadas, e o operador traz vários benefícios. Por exemplo, esse operador de cluster do Kubernetes, de PostgreSQL, você consegue, através de uma forma declarativa, criar um cluster com um master e um nó replicado, ter backups automatizados, criar usuários. É bem fantástico mesmo essa questão de operadores do Kubernetes. É uma forma de estender o Kubernetes com funcionalidades bem automatizadas. A ideia do operador é que você facilite as operações de segundo dia do seu ambiente, né? Beleza. Agora a gente vai instalar realmente o operador. Tá, operador instalado. Agora nós vamos criar uma base de dados PostgreSQL. E a forma de fazer isso, eu tenho um projeto aqui com toda a infraestrutura declarada como código. Vamos abrir ela aqui. Aqui eu estou utilizando a integração WSL do Visual Studio Code, ou seja, eu tenho esse código na minha máquina do Ubuntu aqui, e eu consigo abrir esse código utilizando o Visual Studio Code do Windows. Essa integração é muito boa. Vocês podem ver que fica de verdinho aqui que eu estou usando o WSL do Ubuntu. Então vamos ver aqui. Tenho várias coisas na minha infraestrutura aqui, inclusive clusters criados com ferramentas de criação de clusters do Kubernetes, configurações para esses clusters, né? Mas o que a gente está interessado é em dois, no Kafka e no PostgreSQL. Então vamos no PostgreSQL, nós temos um InfraDB e nós temos uma customização desse InfraDB. Para quem não utiliza Kubernetes com muita frequência, a gente tem algumas formas de fazer uma criação de vários ambientes dentro dos comandos do Kubernetes. Uma forma nativa de fazer isso é utilizando o Kustomize. No Kustomize você cria uma base de customizações. Por exemplo, eu tenho aqui uma customização do Postgre, que eu tenho uma secret que vai ser gerada e um resource que ele vai aplicar, que vai ser o Postgre. Vamos ver aqui. E um resource que ele vai aplicar, que vai ser o Postgre Cluster. Eu consigo, através de overlays de outros YAMLs, eu posso personalizar isso aqui para outros ambientes. Por exemplo, nesse caso, eu estou aplicando um patch no grupo Postgre Operator no tipo Postgre Cluster. Esse patch, o que ele está fazendo? Ele está trocando a minha operação, minha configuração de backup para não utilizar um S3 e sim utilizar um disco local, porque o DS3 é um ambiente de produção que eu vou ter os backups nele. Então, meu overlay base está apontando para um backup de S3, utilizando um S3. Então ele faz aqui com um schedule, um backup full e um backup incremental a cada 4 horas. Então eu não quero que isso aconteça no cluster local. Para isso eu criei um overlay e eu customizo esse resource através de um overlay. Para mais informações sobre isso,
É só acessar aqui customize.io. Aqui tem toda a documentação de como criar esses recursos customizados. No começo é eu achei um pouco confuso, mas depois eu comecei a entender. Depois de algumas tentativas eu comecei a entender como que ele trabalha. Então vamos lá. No nosso caso, nossa customização base, ele vai ter um PostgreSQL na versão 13. E eu vou criar alguns usuários aqui nessa especificação. Um Keycloak não importa muito para nossa apresentação aqui, mas eu tenho em um ambiente de produção o Keycloak instalado e eu preciso de uma base de dados para ele. E aqui as duas bases de dados que nós vamos utilizar, que seria a de transações e a de customer. E eu tenho um usuário e a base de dados que ele vai criar para esse usuário. E aqui eu tenho o volume de persistência que o Postgre vai utilizar. No caso, eu vou utilizar um volume de 10 GB. Então, vamos lá. Vamos entrar dentro do Postgre. Uma forma de visualizar esses overlays é você rodar o comando customize e passar o diretório que tem o overlay. Então ele vai dar um preview para você dos recursos que vão ser aplicados. Então você pode conferir. Esses perfis aqui são esses atributos. Então você pode ver aqui que ele trocou a instância de backup para utilizar essa instância aqui. E para aplicar os recursos é kubectl apply -k de customização. Como eu falei, esse é um recurso nativo do Kubernetes. Tá. Aqui ele está tentando instalar num namespace que não existe. Eu vou criar esse namespace. Ok, aplicando novamente. No matches for kind. Será que nosso operador está funcionando? O nosso operador não está funcionando. Vamos instalá-lo de novo. Já existe. Tá no pending. Vamos dar um describe nesse cara.
Zoom service account does not exist. Bom, vamos então instalar novamente. Subscription já existe. Vamos ver então como desinstalar. Primeira vez que isso acontece. Como é que eu desinstalo? Acho que pode ser delete. Tá, foi deletado. Vamos criar novamente. Service account. Bom, vamos tentar instalar o operador de novo. Se não der, a gente instala por outra via. Como desinstalar isso, cara? Bom, já que não tá dando certo, vamos instalar o ConchDB português por outra forma. Se o Operator Hub não deu certo. Primeira vez que isso acontece, já fiz várias vezes. Vamos entrar então na documentação.
Lá vem a Helm. Vamos lá. Eu já tenho fork. Tem até ele aqui. Ver se ele está atualizado. Vamos instalar. Ótimo. Agora vamos ver se ele instalou. Está instalado. Vamos então criar o nosso cluster. kubectl line -k delay dev. Ok, cluster criado. Vamos verificar se ele está rodando. Bom, nosso banco de dados chama infra, ele vai criar dois pods, um com o banco de dados, outro com a replicação e backup deles. Ele está inicializando, eu vou esperar ele criar aqui. Ok, está rodando. Temos o nosso banco PostgreSQL instalado junto com o Kubernetes. Ele cria alguns segredos aqui também. Você pode verificar com o kubectl secrets. Nesse formato aqui, ó. O nome do banco, chamado infra, pguser, nome do usuário. No caso, nós temos três, né? Transactions e customer, que é o nosso que nós vamos utilizar. Aqui tem a senha do banco e o nome do usuário do banco, além de outras informações também. Ok. Vamos para o próximo passo. Agora nós vamos instalar o Kafka e criar um cluster Kafka dentro do nosso banco, dentro do nosso Kubernetes. Depois nós vamos testar esse cluster com autenticação. Então vamos lá.
Eu vou tentar instalar o Kafka usando o Operator Hub de novo. Se não der certo, a gente tenta por outra forma. Pesquisar por Kafka, o que me interessa é esse strings operator. Então nós vamos copiar esse cara aqui, colar, não. Vamos ver se ele vai instalar. Vamos verificar aqui. Eu vou deletar esse cluster com o Postgre antes que ele dê algum problema. Tem que instalar 2. Então, ao invés de criar, nós vamos deletar. Já tá. Pronto. O Operator Hub tá bem zoado nesse cluster. Service account not present. A instalação do Operator Hub tá com problemas. Bom, então vamos ter que instalar de outra forma. Vamos instalar o strings pela documentação deles. Ver se tem um real. Aqui. Acho que é esse aqui. Cadê a instalação? Strings realm stores. Vamos lá. Adicionar o chart. Bom, quero ver as versões também. Nós vamos instalar a 0.25. Bom,
0.25 que vamos instalar. Então vamos instalar. Esqueci Helm aqui, deve ser o 2, porque ele tá me falando que não tenho nenhum. Vamos ver. É install name chart. Kafka Operator. Ok, vai instalar. Está instalado. Provavelmente ele instala no Kubesystem. Não. Que ele instala. Instala no default. Sim. Tá rodando. Vou esperar um pouquinho para ele dar o ready. Temos um string. Vamos ver os logs dele. Ver se ele vai instalar realmente. Operator verify namespace with default. Bom, ele falou que está ready. Vamos então criar o nosso cluster. Mesma coisa dentro da pasta infra. Nós temos aqui pasta Kafka. Aqui nós temos nosso Kafka Cluster. A mesma coisa do PostgreSQL. Tem um base e tem um overlay com as customizações. A minha customização base, ela tem um Kafka Cluster, tem um réplica da versão, no Kafka vai ser na versão 2.8.0, tenho 3 réplicas, 2 GB de memória, 1 CPU, 2 GB de memória, 2 CPUs de limite, as configurações da JVM, e eu tenho um listener que é o TLS, na porta 993. Isso aqui é importante, porque aqui eu estou habilitando o SSL do Kafka e eu estou habilitando a autenticação com o tipo de autenticação Scrum SHA-512, que é a mais utilizada com Kafka. E aqui é importante também que eu habilito a autorização de tipo simples, que eu vou utilizar para quando eu criar o usuário das permissões dos tópicos, através da autorização simples. Mecanismo. Eu vou criar um storage de 10 GB para o Kafka. E outras configurações importantes aqui é que eu vou ter um offset padrão de 1.
apesar de eu ter 3 réplicas, mas offset padrão de 1. Então, quando for criar o tópico, ele vai ter esse offset padrão. Replication factor de 1 também. E eu estou desabilitando a criação de tópicos pelas aplicações, os consumidores e os produtores. Por padrão, o Kafka, quando você tenta escutar num tópico que ele não existe, ele cria esse tópico para você. Mas eu estou desabilitando isso, que eu quero criar os tópicos explicitamente, dar as permissões, ter controle sobre o número de partições e outros controles em cima dos tópicos. Aqui eu vou ter também um cluster de Zookeeper com 3 réplicas, por padrão 3 réplicas, mas eu vou sobrescrever essas réplicas quando eu aplicar o overlay de dev. Também com 10 GB de storage, memórias de 1 GB, CPU de 1 e memórias limite de 1 GB, CPU de 1.5. Bom, aqui no overlay a gente tem um patch para o Kafka, que a gente vai fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente vai mudar o réplica set para 1 e o Zookeeper também para 1, a gente não consumir tanto recurso da nossa máquina. E eu estou também fazendo com que o JVM do Kafka seja com 512 inicial e 900 MB máximo, porque eu tenho 1 GB de RAM apenas. Bom, vamos lá. Então, kubectl apply-k overlay dev. Bom, ele reclamou que eu não tenho o namespace Kafka. Vamos criá-lo e aplicar novamente. Uma coisa que eu esqueci de mostrar é o usuário do Kafka. Ele vai criar um usuário chamado Payments User. No cluster que eu chamei de Kafka, o nome do meu cluster aqui é Kafka, name Kafka. E a autenticação dela é Scrum SHA-512, a autorização é simples, conforme o que a gente configurou lá no Kafka, e ele vai ter acesso a todos os tópicos para ler, para escrever, para criar, para descrever, e ele vai ter acesso ao grupo Transactions, tem acesso de leitura também. Se a gente não liberar o grupo, quando a aplicação ela tenta ler, ela fala que está no grupo XPTO, por exemplo, por padrão, ela não vai conseguir ler, tá? Então aqui a gente tem que autorizar os grupos, todos os grupos das aplicações que a gente configurou. No caso, a aplicação de transações está configurada para ter um grupo de nome Transactions. Vamos ver se ele criou o Kafka realmente. Kafka pods. No resources found. Vamos ver. Warnings, tá. Vamos ver o que aconteceu então. Describing. Events. None. Pay events. No.
criou. Não falou mais nada. Vamos ver. Vamos ver os logs do operador. Talvez a gente tenha instalado e ele esteja escutando apenas no namespace default. Talvez seja isso. Vamos então. Vamos ver. Acho que agora vai. Mudou? Tá conseguindo. Bom, o que acontece? Parece que nossa instalação usando o Helm chart, ele não está escutando em todos os namespaces. Ele está escutando só no namespace em que o operador está instalado, no caso o default. No caso do operator Ruby, ele instala e escuta em todos os namespaces. Nós vamos ter que trocar um pouco algumas coisas, mas vai funcionar também. Então, vamos lá. Bom, nós temos um Kafka Cluster funcionando. Vocês podem ver que a gente tem também os usuários. Nós temos o certificado do cluster. Nós temos o usuário. Onde está? Bom, nós vamos ter o CA do Kafka Cluster e as configurações do usuário. Secrets. Ah, demorou a criar, mas tudo bem. Criou aqui com Payments User. Vamos ter o usuário criado. Então, vamos continuar. Vamos testar o cluster primeiro, né? Vamos testar o cluster que a gente acabou de criar. Eu tenho aqui em containers um Kafka teste.
container creating. Temos um problema aqui. Bom, vamos ver esse deployment aqui, que nós temos que corrigir uma coisa, já que o Kafka não foi para o namespace Kafka. Ele está tentando pegar uma variável de ambiente que é o próprio arquivo do Kafka. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o deploy desse cara no namespace default. Ele não vai criar, quer ver? Nós vamos ter que colocar ele no default. Pronto. Agora Kafka teste. Tá rodando. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar um bash nesse container. Vou te mostrar ele. Ele é baseado nessa imagem aqui do Kafka. Ele apenas executa um dar-debano para ficar rodando o container. E daí a gente tem o password do cluster, que é uma chave nesse arquivo aqui, secret keyref, que é essa secret que nós temos aqui na hora que a gente cria o cluster Kafka ou strings e cria essas secrets pra gente. Cluster CA, e aí nós colocamos esse CA file nesse diretório aqui, ó, /var strings e ca.p2. Não, na verdade eu criei uma variável de ambiente apontando para esse arquivo, e depois a gente pega a chave saljasconfig, que a gente vai precisar disso para configurar a nossa comunicação, e coloca numa variável de ambiente também. Eu vou usar essa mesma estratégia dentro do deployment dos microserviços, de ter essas variáveis de ambiente para poder, e esse arquivo de CA file vai poder conectar. Então aqui a gente tem os volumes montados, que é onde vai estar o arquivo de root da certificadora, e é isso. Então vamos lá. Como é que a gente executa um bash? Nós vamos executar um bash dentro desse container que foi criado. Ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho algumas anotações aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar alguns arquivos de configuração. Vou pegar essa variável do jasconfig e vou colocar ela aqui. Deixa eu entrar no pasta pasta home. Vou criar essa variável nesse arquivo. Vou pegar o password e vou colocar nesse arquivo também. Ok.
Agora eu preciso instalar o VI aqui, porque eu vou editar esse arquivo. Ok, instalado. Podem ver que eu tenho minha senha do Turtle Store e a meu SAS JASConfig aqui. Então eu preciso deixar o arquivo igual o que está aqui. JASConfig. Pronto, nós temos o arquivo de configuração. Agora nós podemos testar o Kafka. Vamos listar os tópicos primeiro. Você vê que eu passei um arquivo de consumer config falando qual é que era o arquivo que a gente acabou de criar. Vamos ver se ele consegue conectar. Muito bem, ele conectou e listou os tópicos que a gente tem. Agora vamos ver o que temos dentro desse tópico strings store tópico aqui. Muito bem, nós conseguimos ver o que tem dentro de um tópico. Então está funcionando. Teste executado com sucesso. Agora instalado o operador, nós vamos para a implementação dos microserviços. Então, esse desenho aqui nos ajuda a entender como que vai ser a nossa implementação. Nós temos aqui um banco de dados PostgreSQL, que está no PostgreSQL Operator. É um InfraDB, ele tem um serviço chamado InfraPrimary, que é criado pelo operador para a gente. E a gente tem o InfraDB00, que é um banco criado. Ele tem um persistent volume de 10 GB. E ele tem um repositório que ele faz o backup das informações do banco. E com todo tempo, você pode configurar para ele fazer um backup de tempos em tempos. Em que ele cria um outro volume de 10 GB, assim, ele vai criar um volume com tamanho idêntico ao do banco. Nós temos aqui o Kafka, que está no namespace, originalmente está ali no namespace Kafka, mas agora está no default por causa da nossa limitação que nós tivemos ali agora, na instalação. E nós temos o Transactions, que é um microserviço que nós vamos criar, que ele vai comunicar com o Kafka. E nós temos... Ele também vai comunicar com um microserviço de customer, de clientes, para pegar o nome do cliente. E aqui a gente vai criar uma entrada de dados, um ingress para ele, em que nós vamos utilizar para testar. Os usuários vão ter essa entrada local aqui. Esse DNS foi configurado na minha máquina local, no arquivo hosts, só para testes locais, né? E o Transactions também tem a base de dados dentro do infra, e o Customer também tem a sua base de dados dentro do infra. Então, vamos à implementação do microserviço de transações. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o código principal desse serviço de transações. É um serviço feito em Spring Boot. Eu estou utilizando o Kotlin como linguagem, mas você pode utilizar Java, não, sem problemas. Aqui a gente tem o application
properties, onde eu tenho os tópicos que eu estou escutando. No caso, esse é o nome do tópico que eu vou gerar a informação. Transaction Creator, gerência net. Esse gerência net aqui não se atente ao detalhe, mas é o gateway de pagamento que vai processar essa mensagem. Nós não estamos implementando o gateway de pagamentos nessa arquitetura, é outro serviço. E aqui nós temos o tópico de resultados, um tópico para um gateway de pagamentos que seria o PayPal, mas nós não estamos utilizando também. Aqui nós temos a URL do Customer Service. Essa URL vai ser sobrescrita por variável de ambientes também. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um ambiente chamado Kubernetes, em que eu tenho a configuração da URL para o banco de dados, pegando o endereço, a porta, a base de dados, o usuário e o password. Tudo via variável de ambiente. Isso porque o PostgreSQL, naquele secret que ele cria, o operador, ele cria um secret com todas essas informações, e nós vamos utilizar essas informações como variáveis de ambiente para fazer o deploy. E aqui a gente habilita o SSL do Kafka. Eu passo qual que é o Bootstrap Server, qual que é o Security Protocol, qual que é o caminho do arquivo de CA, e qual que é o cluster que a gente vai, o password do arquivo de CA. E a configuração do jasconfig vai ser passada por variável de ambiente também, e o mecanismo, que é o SHA Scrum, também por a variável de ambiente. Aqui dentro do código, eu criei uma configuração de Kafka Listener, que vai setar todas essas variáveis dentro da inicialização dos consumidores. Se a segurança for habilitada, ele vai setar todas essas informações. A mesma coisa para o producer. Ele pega essas variáveis de ambiente e se o SSL estiver habilitado, ele dá um setup nisso tudo. Então, o que acontece? Quando eu estou rodando um ambiente local de dev, eu não tenho um SSL habilitado, eu tenho um Kafka de testes, então eu não habilito isso. Você vê que o meu segurança de dev, ele só tem algumas informações do Kafka aqui e não outras. Mas então vamos lá. Esse é o serviço. Eu já tenho uma imagem dele criada e deployada dessa forma, tá? Então já tenho uma imagem do Docker num Docker Registry privado. Isso foi, eu tenho um CI que faz o build dessa imagem e manda automaticamente para esse Docker. E nós vamos ver aqui. Existe um repositório separado para os arquivos de deployment. Eu vou abrir ele aqui. Vou entrar nele. Vou abrir. Aqui a mesma estratégia, a gente tem o base e o overlay. E no overlay a gente tem ambiente dev de produção. No base a gente tem mais coisas aqui. A gente tem a customização que implementa o DB Secret. Implementa o Kafka Cluster CI. Pra gente... Porque o que acontece? A gente tem essas configurações em um namespace. A gente precisa passar para o namespace do deployment, do transactions, as mesmas informações. Então a gente vai copiar essas informações para lá. Para facilitar, eu criei uma script dentro do customization que pega essas secrets e recria elas dentro
no mesmo nome de espaço, no mesmo namespace que o sistema está rodando. E aí eu tenho, são 3 secrets que eu utilizo. Tenho o deployment, que agora vai utilizar aquelas, dentro da secret que foi gerada, ele vai pegar as chaves e vai criar as variáveis de ambiente necessárias para rodar, para comunicar com o banco. E ele vai setar o Customer Service URL apontando para o Payment Customer, que é o service dentro do Kubernetes da porta 8080. Aqui as configurações do Kafka. Nós vamos trocar isso daqui para default. Porque nosso Kafka está rodando no namespace default agora. E aquelas mesmas configurações. Tenho a minha imagem privada. Eu preciso de um secret para poder conectar nessa imagem privada. Esse secret está sendo criado pelo Docker config JSON. Você pode pesquisar na documentação de como fazer isso. Só criar um secret do tipo Docker config. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu estou criando um deployment transaction com todas as informações necessárias para o sistema rodar. E eu estou pegando as informações do JAS config da Secret Payments User. E eu tenho um AWS Secret que também que o sistema envia e-mails também. Então ele usa o e-mail da Amazon para poder enviar o serviço da Amazon. Então eu tenho uma Secret também apontando para ele. O restante são configurações de registro, né, em meio de pull secrets de registro, que é o secret que vai ser criado através desse Docker config JSON. E nós temos uma réplica só. Então vamos ver a customização. Nós temos um gerador de secrets. Isso aqui é muito interessante no Customize. Ele pode gerar secrets através de um arquivo que você coloca aqui no código fonte. Eu ignoro ele para não ser comitado, óbvio. E ele vai gerar secret com base naquele arquivo para gente. Aqui eu estou aplicando os patches para remover o resource URL. Vamos lá então. Eu tenho aqui algumas anotações. Então foi criada a base de dados de infra. Nós vamos então pegar as secrets que a gente necessita. O DB Secret. A gente precisa do Kafka Cluster CI. Aqui é no default. Aqui a gente precisa desse cara também, que é o usuário do Kafka. E nós temos o AWS já está configurado. E beleza, agora nós temos que criar os tópicos para o sistema. Você lembra que eu desabilitei a criação automática de tópicos, né? Então, vou abrir uma outra aba aqui. Vou mostrar para vocês o que nós temos aqui. Infra Kafka. Temos os tópicos que foram criados, que é tipo Kafka tópico. Namespace
ter que alterar aqui para default. Cluster Kafka. E eu quero uma partição com uma réplica. Ele vai manter retenção de 2 horas e 1 GB para o arquivo de segment de logs dele. Mesma coisa aqui, retenção de 2 horas, 1 GB para segmentos, partições 1, replicação 1. Então tem esses 2 tópicos. Vamos criá-los. Ok, criado. Podemos até listar aqui os tópicos, né? Ok, os tópicos novos foram criados. Agora, com os tópicos criados, eu vou fazer o deployment da aplicação de transações. Vamos ver o que eu estou fazendo de overlay aqui, só para mostrar para vocês. Eu estou alterando o log level para info, porque em produção o log level é warning. E como em produção eu utilizo o ingress do Nginx e o KTSD eu utilizo o ingress do Trafic. Eles têm algumas diferenças para configurar o ingress da forma que eu queria configurar, que é ter um domínio único e ter barra customer, barra transactions e apontar para cada serviço. Então, para fazer isso, eu tive que deletar o ingress completamente, o ingress de produção, e criar um ingress novo, que utilizando a sintaxe de ingress route do Trafic. Como que é feito isso? A gente tem o host, que é o payments.apps.k3d.local, que é um host local que a gente utiliza. Então, no prefixo customer, eu mando para o serviço customer na porta 80. Com o prefixo transaction, no mesmo host, eu mando para o transaction, serviço transaction, porta 8080. Aqui eu criei um middleware que simplesmente remove o barra transaction e o barra customer quando ele envia para os serviços, para que não dê not found nas informações. Então, vamos lá. Namespace não existe. Eu poderia criar um namespace também junto com os customize, mas eu gosto de criar os namespaces na mão. Acho que tenho mais controle sobre isso. Ok, então se tudo der certo, nós temos um sistema de transações rodando. Vamos testar, vamos ver. Payment dev. E está criando o container. Vamos fazer um watch. O container está rodando. Vamos verificar os logs. Aparentemente tudo ok. Vamos testar o serviço. Transactions, vamos enviar então um post para cá. Ok, o serviço está rodando. Ele deu um erro falando que não conseguiu achar o customer.
Então o serviço de customer está fora do ar. Nosso próximo passo é subir o próximo serviço de customer. Vamos então. Nosso próximo serviço de clientes. Vamos fazer uma avaliação do código-fonte e vamos implementar o serviço rodando. Vamos lá. Então aqui nós temos nosso serviço. Vamos entrar então no nosso serviço de clientes. Vou abrir o código dele aqui da implantação. A mesma coisa. Nós temos a base de dados, o secret da base de dados, o deployment dele. Temos o perfil, nos dois deployments a gente tem o perfil Kubernetes ativado. Nós estamos pegando também as informações do banco de dados de customer. E aqui é mais simples, é só o que eu preciso do pagamentos. Eu não tenho conexão com o Kafka nele. Ele cria um service, cria uma customização. O Ingress, conforme nós vimos, é criado pelo serviço de transação. Eu só tenho um Ingress para os dois sistemas. Então, vou abrir minhas anotações aqui. O que nós temos que fazer é pegar o secret do customer, colocá-lo aqui, e estamos prontos para fazer a customização. Isso, ele criou tudo. Enquanto ele cria o serviço, eu vou mostrar um código dele, também é simples. Bom, dentro do serviço do Customer, a gente tem aqui o profile do Kubernetes, que vai pegar todas as informações do banco que a gente precisa. Então, vamos lá. Vamos ver se ele está rodando. Está rodando. Tudo ok com o Customer, ele está utilizando o banco de dados que a gente configurou para ele. E agora vamos testar criando um novo Customer. Lembrando que eu tenho apenas um Ingress para todos. Not found. Ok. Foi criado numa resposta ok. Agora a gente vai testar. Para testar o serviço do Transactions, eu preciso de um ID de Customer. Para isso eu vou conectar no banco de infra.
Vou ver os pods que estão rodando aqui. E agora eu vou conectar no banco de infra. Deixa eu ver minhas anotações. Nós vamos fazer um port forward. A porta 5432 para esse banco aqui, esse pod de infra. Vamos abrir uma outra tab. Eu preciso da conexão com o usuário. Preciso das senhas do usuário, né? Então eu vou utilizar esse comando aqui para que eu pegue a senha do usuário, kubectl get infra customer. Esse é o usuário. E a senha eu vou colocar ele numa variável de ambiente. No caso, o do customer. E agora eu vou conectar no banco. Ok, nós estamos conectados no banco, temos as bases de dados criadas, a aplicação está configurada para criar os bancos na hora que ela sobe. Vamos então ver um customer. Nós vamos criar uma transação para esse cliente. Para isso nós vamos testar o serviço de transactions. Eu vou trocar o ID por esse aqui. Ok, criou a transação. Vamos então conectar no banco de transactions. Mesma coisa, nós vamos pegar a senha do banco de transactions e colocar na variável de agente pg password. Vamos conectar no banco. Temos os itens da transação. Vamos então verificar que criou uma transação nova nesse horário, valor de R$20, que é exatamente o que a gente fez o post para ele. Vamos verificar agora se existe algum evento nesse tópico aqui. Ele tem que criar um evento nesse tópico porque o Transactions comunica via Kafka com os seus gateways de pagamento. Ok, foi criado esse evento. Giovanni Silva, valor de R$20. Aqui, transação de pagamento. E é isso. Nosso objetivo finalizou. Nós testamos os serviços. Bom, o que nós não fizemos aqui? Nós fizemos bastante coisa. Nós temos serviços comunicando via fila de mensagens. Nós temos operadores de clusters com Kafka e com PostgreSQL. Nós temos bastante coisa sendo feita aqui nesse serviço. Mas o que está faltando? Quais são os próximos passos e apresentações que eu estou planejando fazer?
é automatizar o deployment com GitOps e Argo CD. A gente vai utilizar o Argo CD para verificar quando houver um commit naquele repositório de deployments, a gente vai gerar um novo deployment no Kubernetes. E a gente automatizar também a geração das imagens no nosso repositório de imagens privado. Outra coisa que não foi o assunto desse talk é a centralização de logs e alertas baseados no mesmo. A gente pode colocar os logs de todas as aplicações, inclusive os logs do Kubernetes, numa local central. A gente pode usar o Elastic Stack para fazer isso e ter alertas baseados em erros que acontecem na aplicação. A gente tem lógicas de retry dead letter para Kafka, que é um assunto que eu quero abordar também. Essas aplicações que eu criei, elas fazem isso, principalmente o gateway de pagamento, se ele tenta salvar um pagamento e não consegue, ele tenta novamente. Ele faz 5 tentativas e faz um intervalo de 5 minutos entre cada uma. E nós temos também que monitorar os serviços, uso de memória, número de transações, e nós podemos fazer isso com o Elastic Stack também, com o APM do Elastic Stack e com um produto chamado LogZ, que eu achei bastante interessante, que é um Elastic Stack gerenciado para a gente. Então é isso, muito obrigado. Esses são os meus contatos no LinkedIn, no Twitter, no GitHub e meu canal no YouTube, que eu estou começando agora. Eu já tinha começado um canal há muito tempo, mas eu parei com ele e eu estou voltando a fazer alguns vídeos como esse para compartilhar conhecimento com a comunidade. Muito obrigado.